Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas ainda assim creram. Cordial bom dia para você que está aí na sua casa assistindo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este nosso culto online. Fomos há pouco saudados pelas palavras de Jesus Cristo que foram dirigidas a Tomé, um dos 12 discípulos, conforme em João, capítulo 20, versículo 29. Há pouco tempo, semana passada, para ser mais exato, vivenciamos a Semana Santa, vivenciamos o tempo de Páscoa. Lembramos a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse episódio que nós acabamos de ver de Tomé aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Tomé, como já dito, era um dos 12 discípulos, mas ele não estava ali junto com os primeiros discípulos que viram Jesus. Então, esses primeiros discípulos acabaram falando, Tomé soube dessa informação, mas como ele não tinha visto, ele acabou não crendo. Conforme a gente pode ver ali na Bíblia, passaram-se 8 dias até a segunda aparição de Jesus para os discípulos. Nesse período de 8 dias, Tomé não creu, porque não havia visto. Então, depois desses 8 dias, Jesus apareceu novamente para os discípulos e desta vez Tomé estava entre eles. Então, é que Jesus disse para Tomé essas palavras: Você creu porque me viu? Felizes os que não viram, mas ainda assim creram. Essa história de Tomé ela é bastante interessante e também muito conhecida pela maioria de nós. Mas algo que poucos dão atenção é para a continuação deste relato, para a continuação do que João escreve. Os versículos 30 e 31 desse capítulo 20 de João dizem o seguinte: Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Gente querida, aqui está escrito o objetivo do Evangelho. Esse é o propósito de tudo que foi escrito e de tudo que hoje também é pregado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele ressuscitou e vivo está. E como disse o próprio Jesus, bem-aventurados são os que não viram, mas mesmo assim creram. Pela certeza na ressurreição de Jesus Cristo e no poder da sua onipresença, podemos crer e podemos afirmar que este culto é realizado no nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para louvarmos ao nosso Deus cantando o hino Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte, bendita nossa sorte, um novo dia nos alumia. Mesmo que angustiados, não somos dominados, pois Cristo fala e o mal se cala. Crentes, pois prossigamos, as trevas não temamos, não vacilemos, a luz veremos. Mesmo que em ódio e guerra estremecer a terra, em Deus confiamos, a salvo estamos. Continuando a falar sobre o relato de Tomé, parte da resposta que Jesus lhe deu foi: não seja incrédulo, mas crente. E eu quero te convidar
para refletir sobre essa frase de Jesus. Se por acaso estas palavras fossem dirigidas a você, elas fariam sentido? Elas teriam um motivo? Muitas vezes nós afirmamos, até de forma muito fácil, que cremos em Deus. Acreditamos naquilo que está escrito na Bíblia e acreditamos que Jesus ressuscitou. Se alguém nos pergunta, nós conseguimos responder sem medo que nós somos cristãos. Afinal, aqui no Brasil ainda somos livres para isso. Mas eu te pergunto, até onde vai a sua fé? Qual é o nível da sua fé? Para ficar mais fácil de entender essas perguntas, eu ainda faço uma outra. Qual é a diferença que a sua fé tem feito para o seu jeito, para a sua forma de viver, para as suas ações, para os seus relacionamentos? Às vezes nós acabamos sendo engolidos pelo sistema desse mundo. Às vezes esquecemos que a nossa fé importa mais do que a nossa renda mensal. Às vezes o ato salvífico de Jesus Cristo na cruz se torna apenas mais uma história a qual já ouvimos tantas repetidas vezes que deixou de gerar aquela grande mudança na nossa forma de viver. Eu te convido para agora você fechar os seus olhos, silenciar e parar um pouco para pensar sobre como está a sua vida de fé. Como está a sua caminhada com Cristo? De que maneira o seu viver diário reflete a sua fé em Deus? Diante de tudo que Deus fez por você, o que você tem feito por Ele? Senhor nosso Deus, como cristãos nós cremos que Tu estás vivo. Nós cremos que Tu ressuscitaste, cremos também que um dia irás voltar. Cremos que Tu morreste em nosso lugar e que o preço pelos nossos pecados já está pago. Nós não merecemos isso, mas a Tua graça e misericórdia nos alcançou. Obrigado por isso, Senhor. Porém, mesmo diante de tudo que Tu fizestes por nós, ainda assim, muitas vezes nós vivemos as nossas vidas afastados de Ti. Às vezes queremos estar no controle de tudo e acabamos deixando de lado a Tua presença. Nos perdoe quando não Te buscamos em primeiro lugar. Nos perdoe pelas vezes em que nossa vida, nossas ações não refletem a Jesus Cristo. Nos perdoe quando não damos 100% do que podemos para servir ao Teu reino. Confessamos a Ti todos os nossos pecados, Senhor, e arrependidos, nós clamamos pelo Teu perdão e misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim
sua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim sua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Por meio do sangue de Jesus Cristo, posso lhes anunciar que aquele que se arrependeu e confessou seus pecados de coração, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e lhes purificar de toda a injustiça. Amém. No trecho final dessa música que nós acabamos de cantar, cantamos também: transforma a minha vida entregue a Ti. Amém, Senhor. Que agora, a partir do ouvir da palavra bíblica, a partir da pregação, que Deus possa transformar a minha vida, que Deus possa transformar a tua vida e que ela seja entregue totalmente nas mãos do nosso Deus. Amém, Senhor. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Semana passada nós vivemos o tempo da Páscoa. Na Semana Santa relembramos os acontecimentos da paixão de Cristo, a sua morte e também, no domingo, celebramos a ressurreição. Como luteranos, como evangélicos, melhor, como cristãos, a principal base da nossa fé é a crença de que Jesus Cristo ressuscitou, de que Jesus Cristo vivo está. Você crê nisso? Crer na ressurreição de Cristo é essencial para a nossa base de fé. É um fundamento tão essencial que Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 15, que se Cristo não ressuscitou de fato, então vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, então todos nós ainda permanecemos e permaneceremos para sempre em nossos pecados.
Falar sobre a essência da ressurreição de Jesus Cristo para a fé cristã é bastante importante, mas hoje, porém, nós queremos falar ainda indo um pouco além. Hoje eu quero te convidar a refletir a respeito da pergunta: o que muda na tua vida o fato de que Jesus Cristo ressuscitou? Te convido para abrir comigo sua Bíblia, acompanhar a leitura do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 até o versículo 35. Atos, capítulo 4, versículo 32 até o 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse curto texto relata basicamente a comunhão e a generosidade daqueles que aqui foram chamados de multidão dos que creram, ou seja, a primeira igreja de Cristo. Mas o central desse texto não se resume apenas a isso. Tanto a comunhão quanto a generosidade daquela primeira igreja giravam em torno de algo maior. Elas giravam em torno daquilo que era pregado pelos apóstolos, conforme está escrito aqui no próprio texto. Isso é algo que precisa ficar bastante claro quando nós lemos o livro de Atos, né? A proposta aqui trazida não é dar aos leitores uma receita de como uma igreja deve ter comunhão e generosidade. A proposta central desse texto não é dizer: sejam assim vocês também, sejam unidos e generosos, então tudo vai ficar bem. Esse não é o objetivo do texto. A intenção aqui desse livro de Atos é nos mostrar como a pregação e também os atos dos apóstolos, como é o próprio título do livro, impactavam e definiam os contornos da igreja. Isso que nós temos escrito aqui em Atos, falando sobre a forma como a igreja vivia, o que eles faziam, o que acontecia entre eles, isso era o resultado da pregação dos apóstolos. Isso era a forma como a igreja respondia àquilo que eles ouviam. E é muito interessante a forma como esse texto aqui, do versículo 32 até o 35, foi escrito, porque ele se encaixa naquilo que a gente pode chamar de sanduíche, efeito sanduíche. Deixa eu explicar melhor para vocês. Vou colocar aqui na tela para vocês irem acompanhando. O versículo 32, se a gente for pegar a ideia geral dele, ele fala sobre a comunhão. A gente pode resumir esse versículo 32 como sendo a comunhão, né? A comunhão que acontecia nessa primeira igreja. Lá no último versículo do texto, o versículo 35, nós temos a generosidade daquela primeira igreja. Então, na parte de cima a comunhão, na parte de baixo a generosidade. Essas duas como sendo o pão, né, desse efeito sanduíche. E então no meio, como o recheio, como a parte principal, nós temos, no versículo 33 até o 34, a pregação bíblica. Aquilo que os apóstolos pregavam. Se pegarmos só então as partes do pão, se pegarmos só a comunhão e a generosidade como qualidades isoladas, meus amados, minhas amadas, chegaremos na conclusão de que não é preciso haver igreja para isso. Essas qualidades, a comunhão, a generosidade, nós conseguimos encontrar também em outros lugares. Existem ONGs, existem projetos, Médicos Sem Fronteira, Criança Esperança e por aí vai. Apesar de a generosidade não ser algo tão mais comum ainda nos dias de hoje, ainda assim é possível encontrá-la em outros lugares, ou seja, também fora dos âmbitos da igreja. Portanto, querida comunidade, o que faz de uma igreja ser igreja de Cristo não é a comunhão que ela tem, não é a generosidade, não é a solidariedade. O que faz de uma igreja ser igreja
é a atenção e a resposta que ela dá para aquilo que os apóstolos pregavam, que em essência, claro, é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o principal, isso é o que faz da igreja ser igreja, a atenção que ela dá para a pregação do Evangelho. Não é a comunhão, não é a intimidade com os outros membros e nem os nossos atos de generosidade que nos fazem ser uma boa igreja. Essas coisas fazem apenas com que sejamos, claro, um povo unido, um povo generoso e solidário. Algo, sim, que é muito bom, certamente, mas não é o que nos caracteriza como igreja verdadeira, como igreja de Cristo. O que nos faz ser parte verdadeira da igreja de Cristo, então, é estarmos devidamente curvados diante daquilo que Deus nos fala, diante da sua vontade para as nossas vidas. Você consegue entender essa diferença? Eu vejo que muitas vezes nós acabamos confundindo o alvo com o resultado. Porque parece às vezes ser muito parecido uma coisa com a outra. Parece que o nosso alvo é alcançar os nossos resultados, mas na verdade são coisas diferentes. Na questão da igreja, nós achamos muitas vezes que o alvo da igreja é ter comunhão, é ter generosidade, é ser acolhedora, é ser solidária, enfim. E essas, como eu já falei, são 5 qualidades muito importantes, são qualidades essenciais para a vida da igreja. Mas elas são o resultado, elas são consequências, elas não são o alvo. O alvo da igreja é dar ouvidos à proclamação do testemunho apostólico, do Evangelho de Cristo. E aí sim, uma igreja que dá atenção à pregação bíblica e responde ao Evangelho, responde a essa pregação, é uma igreja que naturalmente, por consequência de ouvir a pregação com atenção, de ouvir o Evangelho com atenção e viver aquilo que está escrito, naturalmente, então, ela será unida, naturalmente será generosa, solidária e todas essas qualidades que eu citei antes. Gente querida, acontece que toda vez que nós confundimos as coisas, toda vez que queremos atingir o resultado, os resultados, sem mirar no alvo certo, essas ações acabam se resumindo a esforço humano. Só esforço humano. E o grande problema de uma igreja estar alicerçada em apenas esforço humano é que dessa forma ela tira Deus do centro. Ela acaba colocando Deus de lado. Deus se torna apenas mais uma parte importante, mas só mais uma parte. Cristo é considerado apenas como uma pedra da construção, quando na verdade Cristo ele é a pedra mais importante, indispensável, a principal. Como a gente encontra, por exemplo, um texto de Atos, capítulo 4, versículo 11, lá diz que Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, né? Aquele que é o principal, aquele que é o fundamento. Sem ele, o negócio não funciona. Vamos observar lá no versículo 33, do texto que nós estávamos lendo antes. Esse versículo é, então, o núcleo do texto, né? Do versículo 32 até o versículo 35, o versículo 33 é o recheio, é o que dá a base para o resto do texto. Lá diz assim: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Esse, então, é o centro do sanduíche. A igreja, ela era unida, ela era generosa, mas era assim por causa da proclamação da ressurreição de Jesus. Era isso que transformava aquela igreja em uma multidão de pessoas unidas. Era isso que transformava aquela igreja em uma porção de pessoas unidas e generosas e solidárias. Isso movia a vida daquela igreja. Os apóstolos não estavam lá pregando filosofias humanas, palestras motivacionais, falando como a igreja deveria viver, fazer assim, assado. Não. A base principal dos apóstolos também não era questões políticas, não era questões econômicas. Conforme diz o texto, os apóstolos estavam lá, com grande poder, que nem diz no versículo 33, com grande poder, anunciando a respeito do Salvador.
anunciando a respeito do milagre da ressurreição de Jesus Cristo. Era isso que movia a vida deles, era isso que movia e que dava fundamento para a pregação deles e, consequentemente, era isso que também movia a vida daquela primeira igreja. E outra coisa que ainda chama muita atenção é o resto do versículo 33, que diz que em todos eles havia abundante graça. Então, o versículo 33 como um todo diz que os apóstolos com grande poder davam testemunho de que Jesus havia ressuscitado e acaba dizendo que em todos eles, em todos ali da igreja, daquela multidão dos que criam, em todos havia abundante graça. E nos versículos posteriores, então, essa abundante graça vai ser materializada, né? Se a gente for ler lá no versículo 34 e 35, eles dizem: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Necessidades, então, se transformavam em oportunidades. Oportunidades para quê? Oportunidades de responder de forma positiva à doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos pregavam. A igreja vibrava com isso, pois era uma forma de responder à pregação bíblica. Era o alicerce que eles tinham. Eles estavam fazendo isso porque criam que Cristo estava vivo. Eles ouviram a respeito da ressurreição e isso mudou a vida deles. Isso se tornou o principal na vida deles. Então, o resto era resto, né? Tanto que diz que eles chegavam a vender suas casas ali. A ressurreição de Cristo os movia e os enchia de vida. Eles queriam abraçar mais e mais pessoas com essa boa nova e faziam isso por meio de ações, de não deixar faltar nada para ninguém. A abundante graça de Deus era vista neles, então, através da doação do máximo que eles poderiam doar, de tal modo que fazia parecer com que aquilo, na verdade, fosse o mínimo que poderia ser feito. E aqui, gente, pode até ser uma parte que nos envergonha bastante. Será que nós temos dado tudo o que podemos para a igreja? De que forma temos doado para a igreja o nosso tempo, nosso dinheiro, nossa disposição em servir? Pensando em tudo que Deus já fez por nós, em tudo que Deus já te deu. Será que é suficiente aquilo que você dá para o reino, aquilo que você dá para a realização da obra de Deus? Você doa o seu tempo, o seu dinheiro com gratidão, com alegria, lembrando de tudo que já foi feito por ti? Ficam essas perguntas então para nós refletirmos. Os primeiros cristãos, eles doavam o máximo. Diz que eles chegavam a vender suas casas e terrenos e faziam com que aquilo parecesse ser o mínimo que eles poderiam fazer depois de tudo que Deus já tinha feito por eles. Mas de onde é que será que vinha isso? De onde é que vinha essa disposição toda, essa vontade em doar, essa vontade de entregar a sua vida e tudo que eles tinham para a obra de Deus? Será que isso ali era um resultado de uma manipulação que os apóstolos faziam, da forma que eles pregavam ali, estavam manipulando o povo, será? Não, é claro que não, né? Certamente não é isso. Essa disposição, essa vontade de doar, de estar se entregando, era resultado da pregação bíblica. Foi o resultado de ter a Cristo como o alvo bem mirado. O que os movia a fazer isso era a base espiritual na qual eles viviam. Quero comparar aqui, de uma forma muito interessante que a gente pode analisar, a igreja é como uma árvore frutífera. Ela precisa estar plantada no terreno certo e precisa ser regada, constantemente recebendo, dia após dia, os nutrientes necessários para que ela cresça, se desenvolva e então dê frutos. Por consequência, essa árvore que é plantada no lugar certo, que é regada, ela irá crescer e os frutos irão começar a surgir. Ou seja, colocando para a parte da igreja, o alvo da igreja deve ser simplesmente estar alicerçada em Cristo Jesus, alicerçada no terreno correto e receber diariamente os nutrientes necessários para viver.
receber diariamente a palavra de Deus, né? Ser unida, ser generosa, ser solidária, isso serão os bons frutos que irão surgir como consequência, como resultado de estar bem alicerçada e de receber a palavra de Deus diariamente. Conseguem entender isso? Um outro relato que nós temos ainda de forma breve, que fala sobre como os primeiros cristãos viviam, a gente encontra lá em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Se você quiser aí na sua casa pegar a sua Bíblia, ler esse texto, sinta-se à vontade, pode pausar e depois então continua ouvindo o resto da pregação. Mas eu vou aqui resumir e falar sobre o que o texto fala, e é interessante porque também ali nesse texto fica claro a importância de a igreja estar alicerçada no Evangelho. O texto lá ele vai falar bastante sobre comunhão, sobre o partir do pão, sobre solidariedade, mas o mais importante e já colocado lá no início do texto, o texto começa falando disso, diz que aquele povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa era a primeira característica que os fazia ser igreja de Cristo. Ser reconhecidos dessa forma. Não era união, não era comunhão, não era generosidade. A primeira e principal característica é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E para encerrar então essa pregação, para concluir, eu quero ler com vocês as palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 14. É um texto comprido, mas se encaixa perfeitamente também aqui com esse nosso texto de Atos. Se você quiser acompanhar, pode abrir ali na sua casa, a sua Bíblia física e acompanhar comigo a leitura também. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 14. Passo a ler. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha que interessante. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois apareceu também a mim, Paulo escrevendo, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, é isto que vocês creram. Bem importante essa parte. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, que é uma questão, lá de Corinto. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está dizendo aqui então que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, toda a pregação e toda a nossa fé seria sem sentido, seria inútil, seria em vão. Não haveria o que pregar, não haveria o que crer. Mas, meus amados, minhas amadas, domingo passado nós tivemos a Páscoa e nós celebramos que Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. É nessa certeza que a nossa fé é fortalecida, é nessa certeza que nossa fé é fundamentada. Cristo ressuscitou e Cristo está vivo. A verdadeira igreja de Cristo, meus amados irmãos e irmãs, é para ser uma coisa bastante simples. São simplesmente pessoas unidas com um alvo em comum.
um Cristo vivo. Só isso. Ser igreja é ter apenas Jesus Cristo como o alvo, como a verdade, o caminho e a vida. Jesus Cristo é o alvo da igreja. Esse Cristo vivo é o que infunde vida na gente. Ele dá a vida para a igreja, a fortifica, a edifica e faz, então, com que os demais frutos apareçam, com que os demais frutos surjam como resultado, como consequência. De forma natural, essas coisas, essas qualidades de uma igreja irão aparecer. Mas, primeiramente, o principal fundamento, o principal alvo da igreja deve ser Jesus Cristo. O nome da nossa paróquia é Paróquia Castelo Forte. E se somos identificados como um castelo forte, então que de fato Jesus Cristo seja a pedra angular, a pedra de esquina desse castelo, dessa nossa construção, né? Não estou falando construção aqui de forma material, vocês entendem isso, mas que Cristo seja o principal, que Ele seja o fundamento dessa igreja, dessa paróquia. E que assim então, de forma natural, de forma como consequência, as qualidades de ser uma igreja unida, de ser uma igreja que tem comunhão, solidariedade, generosidade, enfim, todas essas coisas, que isso surja como resultado de estarmos firmes, de estarmos colocando a Cristo como o alvo, a Cristo como o propósito principal da nossa igreja. Amém? Do sepulcro ressurgiu, aleluia, Cristo que nos redimiu, aleluia, exaltemos com fervor, aleluia, ressurgiu o Salvador, aleluia, do sepulcro veio a luz, aleluia, quem por nós morreu na cruz, aleluia, ressurgiu o Salvador, aleluia, exaltai-o com fervor, aleluia, nossos males expiou, aleluia, nossa culpa resgatou, aleluia, Deus concede-nos perdão, aleluia, não há mais condenação, aleluia, não há quem te seja igual, aleluia, Rei Supremo Celestial, aleluia, honra seja a ti, Senhor, aleluia, tu és nosso Redentor, aleluia. As ofertas do culto de hoje são destinadas a nível sinodal para o nosso sínodo Paranapanema. Elas se destinam para ajudar com os gastos tidos com as conferências ministeriais. Os dados bancários para que você possa estar ofertando, também o CNPJ, caso você queira fazer via Pix,
Enfim, as informações estarão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida sobre como pode proceder para ofertar, entre em contato conosco que nós ajudaremos. Que Deus abençoe as dádivas, as ofertas e também os doadores. Amém. Mesmo sem podermos unir presencialmente, ainda assim nós podemos manter nossos cultos online e isso é um motivo de grande alegria. Por isso, gratos a Deus por este culto que nós tivemos, gratos a Ele por Sua palavra nas nossas vidas, nós queremos agora ter um momento de oração final. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por este culto que tivemos, por essa palavra que nós ouvimos. Que não seja uma palavra que entra por um ouvido e saia pelo outro, mas que realmente tenha impacto em nossas vidas e nos faça repensar sobre como estamos sendo igreja, sobre qual é o nosso alicerce e sobre qual é o nosso propósito, Senhor. Nos dê sabedoria e discernimento, nos ajude a diferenciar o alvo dos resultados, que saibamos que não são os resultados que nós precisamos buscar, mas sim que eles surgirão como consequência quando de fato estivermos perseverando na doutrina dos apóstolos, fundamentada, claro, no Teu Evangelho, Jesus. Que em gratidão ao Teu amor por nós, possamos viver para Ti, anunciando o Teu Evangelho e jamais nos envergonhando de Ti e das Tuas palavras. Te pedimos para que abençoes a nossa vida, abençoes nossa família e os nossos amigos. Senhor Deus, queremos de forma muito especial Te pedir pela situação que nós estamos enfrentando no mundo, mas também principalmente aqui no Brasil, Senhor. Pessoas queridas estão partindo, não conseguindo vencer a batalha contra o vírus, o número de casos, o número de mortes, Senhor, por dia tem cada vez aumentado e tudo isso é muito desesperador. Tudo parece estar fora de controle e o número de mortes é algo que nos assusta muito, Senhor. Te peço que Tu ampares e dê consolo para todos nós neste momento. Todos estamos abalados com esses tempos difíceis. Todos nós tivemos grandes perdas e muitas vezes chegamos a questionar o porquê Tu permite que isso aconteça. Tira de nós essa dúvida quando ela surgir. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Nós confiamos que Tu estás no controle de tudo isso. E Deus, nosso Pai, tudo mais que a gente quer dizer a Ti, tudo mais que nós queremos colocar diante da Tua presença, o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, unindo nossas vozes e orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejo a todos vocês ainda um ótimo domingo, uma abençoada semana. Que Deus esteja junto contigo, te acompanhando e fortalecendo a sua fé. Que você viva para Cristo, pois Ele morreu por você, mas vivo Ele está e um dia irá voltar. Encerramos ainda nosso culto com um último louvor, com um último hino. Cada dia, o dia inteiro. As pessoas
dias hoje correm tras do tempo e do dinheiro, se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste, veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação, olham tudo lá de cima sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá o ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Mais uma vez, desejo a você um abençoado domingo e uma abençoada semana. Até o próximo culto, ou se você participa do estudo bíblico ou ainda gostaria de estar participando, te convido a nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, teremos nosso próximo encontro. Espero você lá, ou espero você no próximo culto. Tchau!